Boa tarde, né? Assim, tomara que eu seja útil nesse bate-papo sobre dependência química e tudo que atravessa, né, esse tema. Eu procurei ser bastante sucinta, porque esse tema, ele suscita muitas discussões, porque tem muitas questões atreladas, e se a gente começar a discutir, não vai ter fim. Então, eu vou tentar ser bastante sucinta, tá? Em relação à saúde pública e à dependência química, eu vou falar o que o SUS oferece hoje, né, para tratar a questão da dependência química. Os CAPs-AD, né, quando o município é pequeno, né, quando ele tem abaixo de 70 mil habitantes, normalmente, quem é alcoolismo, dependência química de drogas ilícitas, trata-se no CAPS em geral, né? Quando tem acima de 70 mil, como Varginha, por exemplo, existe o CAPS-AD, né, que funciona de segunda a sexta, com psicólogos, tem um coordenador, costuma ter enfermagem, enfermeiro, né, tem oficinas. Então, é destinado, o tratamento, né, normalmente se encaminha para lá, né, e eles são especializados mesmo para esse tipo de tratamento. E para cidades acima de 500 mil habitantes, tem o CAPS-AD 24 horas, com leito e etc., mas tem que ter acima de 500 mil habitantes. Outros dispositivos que eu considero interessante também, que abordam o dependente químico, é o consultório de rua, que faz parte da Política Nacional da Atenção Básica, né? Porque o morador de rua, gente, não, eu não posso dizer que 100%, mas normalmente ele faz uso de drogas, né? Às vezes até para poder dormir na rua, né? Então, o consultório de rua também é um dispositivo que tem assistente social, enfermeiro, médico, que pode fazer esse atendimento, essa abordagem. Tem a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, que integra, né, CAPS, atenção básica, urgência, emergência, atenção hospitalar, os serviços residenciais terapêuticos e que articula todos esses serviços para não ficar algo fragmentado, né, assim, de modo que o tratamento seja integrado. E as comunidades terapêuticas, elas passaram a ser parte da RAPS, né, dessa rede, desde 2019. Por que elas começaram a fazer parte dessa política, né, nacional, do Ministério da Saúde? Porque o governo federal assinou, em abril, se não me engano, um decreto que colocou fim, né, à política da redução de danos e colocou as comunidades terapêuticas como fazendo parte dessa RAPS, né, dessa rede de atenção psicossocial. E aí eu vou fazer alguns comentários acerca disso, né? Todo psicólogo, a maioria dos psicólogos que trabalham, né, com dependência química, eles sabem, assim, que a comunidade terapêutica, quando o usuário é colocado lá e ele não quer se tratar, ele sai de lá, a primeira coisa que ele vai fazer é usar droga ou beber a bebida, né, que ele fazia uso antes, né? E houve uma vistoria, né, uma auditoria nessas comunidades terapêuticas. Eu acho que o relatório foi lançado em 2018, e eles mostram que dos 28 estabelecimentos visitados, em todos teve violação de direitos humanos, né? E alguns castigos, e desses 28, 16, né, teve práticas de castigo e punição. Por exemplo, aumento da carga horária de trabalho. Eu vou ler que isso eu não sei de cor, tá? Obrigatoriedade de execução de tarefas repetitivas, perda das refeições, aumento da violência física, isolamento por longos períodos, privação do sono, supressão da alimentação e uso irregular
da contenção mecânica, né, amarras, ou química, que são medicamentos. Então, assim, são violações aos direitos humanos, né? Assim, como que a pessoa se trata num lugar desse, né? Então, assim, como que o governo inclui essas comunidades terapêuticas, sendo que elas estão sendo denunciadas, né? Que não são um lugar apropriado. Algumas têm psicólogos, né? E outras não. Agora, sabe o que eu percebo? Essas comunidades terapêuticas já existiam antes. Todo mundo vai se lembrar que assim, eu mesma conheci várias pessoas que se tratavam nessas comunidades. Mas a pessoa, ela voluntariamente se internava. E aí tinha um efeito mais efetivo, porque ela ia voluntariamente, se internava. Normalmente as comunidades terapêuticas exigiam a abstinência prévia, né? Eu entro e quero me tratar, né? Então, assim, elas já existiam antes, né? E poderia, e algumas tinham um valor muito alto, né? Ainda existem essas hoje, né? Outras não, né? Outras, o pagamento é simbólico, por causa da laborterapia, né? São muito vinculadas às igrejas evangélicas, católicas. Tem uma que eu visitei aqui perto da minha cidade, né? Que é um padre que cuida. Então, assim, algumas, né? Assim, a gente percebe que tem muita boa intenção, embora não tenha profissionais psi, né? E eu não sou uma pessoa tão apropriada para falar das comunidades terapêuticas, que eu não faço parte delas, né? Eu conheço o SUS, né? Que eu trabalhei e acredito no SUS, que faz um tratamento que eu acredito, que é tratar o dependente químico, ou quem faz o uso abusivo da droga, no lugar onde o uso abusivo surgiu, né? Trata-o em liberdade. Né, eu acredito muito assim em abrir o leque de atividades que a pessoa pode fazer para ele não ter uma relação exclusiva com a droga, seja ela lícita, como o álcool, como ilícita, né? Então, assim, eu aposto muito nesse tratamento que é feito em liberdade e que trata-se também a família, né? A família tem que ser tratada, porque as relações estão adoecidas também. Se vocês tiverem contato com um dependente químico, né, você vai ver que a família também, os laços muitas vezes já se desfizeram, né? E quando você vai abordar, você vê assim que é necessário tratar também. Agora, sobre a redução de danos, embora o governo federal tenha eliminado, acabado com essa política de redução de danos, como forma de tratamento, né, como forma de trabalhar, ela existe em grande parte dos psicólogos. E aí, difundir uma ideia muito equivocada, que redução de danos é dar seringa, ainda existe isso, sabe? Mas eu vejo a redução de danos, assim, como uma forma de ver a pessoa, a saúde, não só a droga. E a gente faz redução de danos o tempo todo. Nós estamos em distanciamento social para quê? Para reduzir os danos desse coronavírus, né? Por que é proibido beber e dirigir? Para reduzir o quão nocivo é o álcool e o tráfico, né? Assim, o trânsito. Então, assim, a gente já faz redução de danos em diversos âmbitos, né, áreas, não só nessa parte das drogas. Então, eu vejo também que tem gente assim que quer parar de usar a droga, mas não consegue. Então, a redução de danos, ela é uma boa proposta, porque eu não exijo imediatamente a abstinência. A abstinência é um objetivo a ser alcançado, sim, né? Mas a gente tem que pensar além dela, né? De forma ampla, né? Tratar o indivíduo como um todo, né? Porque se a gente fixa, se a gente coloca como uma relação, assim como o indivíduo tem uma relação exclusiva com a droga, se a gente coloca
é uma relação exclusiva também, só abstinência, o paciente, o cliente se frustra e nós também, porque é muito difícil, tem recaídas, trabalha-se muito, há muitos anos, desde que eu era estudante, lá na década de 90, a prevenção da recaída, né? Então, assim, se você tem como objetivo só a abstinência, você se frustra e o outro também, né? O cliente. Então, em relação às comunidades terapêuticas, é isso que eu gostaria de falar. A redução de danos é uma forma de trabalhar válida, embora não exista oficialmente como política governamental. Tem variações de uso, né? Tem o uso abusivo, né? Que é um consumo que causa danos, sim, físico, psicológico, econômico, né? Às vezes legal e social, afeta o comportamento, e tem a dependência, né? Que é caracterizada pela necessidade urgente do uso, né? Então, o uso abusivo, assim, ele não tem essa ação de dependência, né? E tem o uso recreativo de álcool e de outras drogas, que não causa esses danos, né? Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Tanto é que no DSM, no CID, tem essas distinções, né, que a gente faz, e para essas distinções, tratamentos diferentes, né. Agora, como que a psicologia atua, né, com as pessoas que fazem uso abusivo das substâncias ou a dependência? Aí, gente, sabe o que eu vejo? Eu acho que, assim, é o pré-requisito primeiro que deve vir grande, assim, é não julgar. Essas pessoas já são julgadas demais, eles já são julgados antes de se tornarem dependentes. Talvez eles se tornaram dependentes porque eles já foram muito julgados. Então, assim, não julgar, não moralizar, sabe, assim, eu acho que é por isso difícil discutir sobre isso, conversar disso e tratar desse público, porque eles são muito julgados, tem muito moralismo em cima disso. Quando nós começamos a tratar de dependentes químicos no CAPS, eu lembro do pessoal da saúde falar, assim, dos nossos colegas, como que vocês vão tratar esse povo? Deixa eu morrer na rua mesmo, sabe? Assim, vocês estão gastando vela com defunto errado, enfim, assim, tem um julgamento atroz que não ajuda, que atrapalha. Atrapalhou antes, atrapalha durante e vai continuar atrapalhando. Então, não julgar. E eu acho até por isso que tem que ter um perfil mesmo para trabalhar com essa clientela. Não dá para ser uma pessoa que vai prescrever comportamento, que vai se achar superior porque você não faz uso de droga, né? Então, impor, ditar regra, prescrever comportamento é outra coisa que o psicólogo não deve fazer em lugar nenhum, né, gente? Mas, assim, imagina com o dependente químico, que ele já se julga, ele já se sente a escória, e aí vem um profissional e julga também. E o julgar, a gente não precisa nem falar, o olhar que a gente coloca sobre ele já diz muito, né? Então, Oi. Só fazer um comentário aqui rapidinho em cima do que você está falando. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante no nosso grupo, porque, assim, tem assim, um julgamento muito forte em relação a essas pessoas que são consideradas aí dependentes químicos, né? Mas muitas vezes as pessoas, né, vamos falar nós, no geral, acabamos falando isso de uma maneira como se a gente não fosse também usuário de alguma coisa, né? No sentido de, por exemplo, álcool, cigarro e tal, são drogas lícitas, né? Mas não deixam de ser drogas, né? Então, se, por exemplo, se eu bebo, se eu fumo, mesmo que seja fim de semana, eu também sou um usuário de drogas, né? Tipo, o meu consumo pode não ter saído do controle, tá causando, assim, vamos dizer, danos maiores, mas eu não deixo de estar, de uma certa forma, de ser tão usuário quanto os outros, né? E mesmo para quem não bebe, não fuma, porque, assim, se a gente for pensar droga de uma maneira mais abrangente, assim, no sentido de
aquilo que te causa dependência, que faz com que você esteja sempre buscando aquilo, todos nós somos usuários também de alguma coisa, né? Tem pessoas que são usuários aí de, sei lá, de pornografia, não sei, de celular, internet. Café. Coca-Cola. Então, assim, vamos dizer, é como se a gente ficasse apontando o dedo para os outros sem ver que nós também somos usuários também, né? Então, e se muitas vezes a droga é uma forma de aliviar alguma dor, algum sofrimento, todo mundo tem dor, todo mundo tem sofrimento, todo mundo busca uma forma de extravasar isso de alguma forma, só que sem perceber que nós também somos. Então, a gente recrimina os outros, porque, vamos dizer, a minha droga, ela não é proibida, né? Ela, tipo, ela é mais bem vista, mas ela não deixa de ser também uma questão, assim, né? Então, isso foi uma coisa que a gente comentou bastante quando a gente fazia o trabalho, e que eu acho que é muito importante a gente lembrar, né? Então, isso, inclusive, a gente escreveu para colocar lá no site, assim, para uma forma de reflexão mesmo, para quem estiver lá acessando o nosso site. Sim. Ô, Su, e sabe o que eu vejo? A gente pode usar, né, essa fragilidade, digamos assim, né, que nos faz usar o chocolate, o café, a Coca-Cola, para ajudar o dependente químico, que nós fez a mesma matéria, né? O mesmo impulso que a gente tem para comprar o brigadeiro lá na esquina, é o impulso que ele tem para comprar a pinga lá na esquina, sabe? Então, por isso que eu acho que não cabe o moralismo, né? E essa história de guerra às drogas, olha para você ver nos Estados Unidos, da 1930, né, o proibicionismo, aumentou a máfia, né, o tráfico, a história da humanidade, a história das drogas no mundo coincide com a história da humanidade, sempre existiu, né? Então, eu acho que tem que sim educar, tem que ter relações mais saudáveis, tem que fazer um trabalho de qualidade de vida, enfim, pode-se fazer muitas intervenções preventivas, né? Mas essa história de vamos acabar com a droga é a mazela da humanidade que rouba nossos filhos. O celular está roubando debaixo do nosso nariz, né? Todo mundo de todo mundo, né? Então, eu acho que se a gente levar essa discussão, né, assim, já é uma forma mais saudável de abordar, né, essa questão da dependência química. Então, assim, não prescrição de comportamento, e eu acho que assim a participação mais ativa, né, do usuário no seu tratamento, né, e não terceirizar, né, é esse tratamento que vai me dar a cura milagrosa. Todo tratamento eficaz se faz no dia a dia, né, no minuto a minuto, e não em algo que uma única sessão, uma única consulta vai resolver para o resto da vida, um único remédio, uma única injeção, né? E muitas vezes as pessoas caem nisso, né? Assim, eu vou nele, que fulano de tal ficou ótimo, né? Tem esse canto da sereia que leva as pessoas a gastarem muito, gastam até o que não tem, acreditando nessa cura milagrosa, né? E a outra coisa que eu acho que o psicólogo tem que ter é a crença incondicional na capacidade de recuperação do indivíduo. A gente olhar para ele e ver que ele é capaz, né? E afirmar isso, assim, o tempo todo nas ações, reforçar, né? Tudo que ele conseguiu fazer, né? Assim, as conquistas que ele teve até agora, porque teve muitas conquistas também. A vida do usuário não é só derrota, porque ele está fazendo uso de bebida. Eu vejo muito, assim, que é muito importante o restabelecimento de vínculos afetivos, não só com familiares, mas com amigos. Se possível, a volta à escola, e aí com isso no CAPS, o CAPS pode auxiliar muito nisso, a reinserção no trabalho,
Ao invés, assim, sabe qual que é a visão que eu tenho? Ao invés de tirar a droga, insere mais coisas, insere trabalho, insere amizades, insere escola, e aí a retirada da droga é consequência disso, né? Porque aí não vai ter essa relação de exclusividade com a droga, né? E aí, assim, não é você que vai prescrever, vai para a igreja, não é? Vai estudar administração de empresa, não é isso também, é ver com ele quais são as fontes de prazer que já foram, ou descobrir outras fontes, né, de lazer. Eu acredito também que não precisa de ficar abstinente para se tratar, né? Pode começar agora. Agora, o psicólogo também, ele pode não atender, igual, por exemplo, em CAPS, né? O usuário, quando chegava tonto, eu falava com ele de forma bem, assim, direta, né? Não, você está muito tonto, não vou conversar com você hoje, né? Você volta aqui amanhã, e aí sim eu te atendo. E eles entendem, né? Eles sabem que eu vou estar lá todos os dias, né? Sabem que o meu horário, sabem que pode me procurar, né? O vínculo é muito importante, gente. O vínculo é importantíssimo, né? Para ele, o vínculo de confiança, para ele poder chegar e falar, para ele poder chegar até nos dias e horários que não estão marcados. Que às vezes tem uma urgência para falar, né? E eu acredito muito, assim, nessas parcerias também com o Narcóticos Anônimos, se o cliente quiser, se o cliente achar interessante, né? Eu vi outro dia um aplicativo que chama Anônimos, e tem dependência para tudo, assim, tem grupos de dependentes, assim, vários, e você não precisa dizer seu nome, tem reuniões nesse aplicativo. Eu achei muito interessante. Eu li uma reportagem, essa reportagem citou esse aplicativo, e eu baixei, eu achei bem interessante, né? Então, assim, o psicólogo, ele tem saúde como um todo, não focar só na droga. Porque o usuário, gente, ele fala muito só de droga, né? A gente tem que alargar o conteúdo da fala também, né? Assim, enriquecer o que ele pensa, o que ele sente, né? O projeto terapêutico singular, que no SUS é muito importante fazer, mas no consultório particular também você pode fazer um projeto terapêutico singular, você vai atualizando e vai renovando, né? Que pode contar com a ajuda de um familiar que o cliente confie e o familiar disposto a ajudar. Assim, eu sempre tinha que ter, e ainda hoje, um familiar que me estende a mão para mim, sabe? Nos momentos de apuro, nos momentos que o cliente precisa, esse familiar é essencial, é o parceiro, né? E aquele familiar que quer malhar o Judas, que quer criticar, que quer colocá-lo como bode expiatório, como o problema da família, traz ele também para conversar, para debater, né? Assim, a gente não pode excluir as pessoas, né? Então, assim, pensar enriquecer a vida dele, né? Não limitar a questão da droga. E eu penso também, assim, que em nome desse cuidado do dependente químico, né, foi criada inúmeras formas de exclusão, de sofrimento e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Então, a gente tem que refletir muito também, assim, que tipo de tratamento que está sendo oferecido, né, para esse dependente, né, assim. E tem vários aí, ao longo da história, que atesta muito contra, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para não... Então, a abstinência, ela deve ser, sim, um objetivo a ser alcançado, mas ele não pode ser o único, né? Então, assim, começar a trabalhar é um dos objetivos, né? Porque se você for, igual eu falei, você pode se frustrar muito se você fica só preso à abstinência, né?
lidar bem com as emoções, lidar com a tristeza, lidar com a euforia, porque o dependente químico, ele bebe também, ou faz uso porque ele está alegre. Saber lidar com as emoções é uma coisa importante, dar nome às emoções é uma coisa importante, né? E a expectativa do psicólogo não pode ser a cura total, não pode ter esse furor de cura que você não vai contribuir nem para você, nem para ele, nem para o relacionamento, nem para o vínculo, né? Agora, como que funciona, né, a orientação para familiares de pessoas que fazem o uso abusivo, que é o terceiro item? A Bruna, pode falar. Só voltando num ponto que você falou aí atrás, eu achei interessante, fazendo um comentário. Eu vi um documentário, um filme, eu não estou me recordando, mas eu lembro que o personagem que tinha esse uso abusivo, né, ele teve uma que me marcou por muito tempo, que ele estava indo num psicólogo, num terapeuta, e daí o psicólogo perguntou assim para ele, você gosta de vir aqui e tudo? E era um adolescente, eu não lembro qual que era, mas eu lembro disso. Ele falou assim, eu gosto de vir aqui porque é o único momento que eu não tenho vontade de fazer o uso da substância, porque você consegue me interter, porque aonde que eu vou, todo conta para mim, e eu tenho vontade de sair daquilo. E é muito interessante que você falou, porque até estava comentando com as meninas sobre como a gente colocava, abordava no site, onde que a gente enxerga que onde sempre tem um exagero, existe uma falta, né? Às vezes o pessoal não trata dessa falta, trata do sintoma em si, né? Que é a droga, e não vê o porquê da droga, né? E até me recordo, você levou a Agnes para dar palestra, ela falou de um caso parecido desse documentário que eu assisti, que tinha adolescentes que iam até ela e que é importante para ela manter eles naquele momento lá, porque naquele momento eles não estavam fazendo a utilização de nada, entendeu? Eu lembro direitinho dela falando isso. Ela falou assim, o pouco que eles vêm até mim já é um tempo muito grande que eles ficam sem usar nada. E eu nunca disso, sabe? Eu acho muito interessante quando a gente psicologia tem esse olhar, né, de dar voz à pessoa, né, ao que ela sente, não que ela usa praticamente, né, porque aquilo ali para a gente vale, mas não vale tanto o que a gente quer daquele indivíduo que está ali, né, que a gente quer saber o que ele sente, né, o que machuca ele, né, mas achei muito você ter falado isso. Por isso que é tão importante as oficinas, né, Bruna? Que a pessoa fica lá e assim fica protegida, né? A escola também é uma forma de se proteger, dependendo da escola, né? Assim, tem ambientes que protegem, né? E tem famílias, por exemplo, que é o contrário, né? Que são que o ambiente propicia o uso, né? Então, olha só, como que é a orientação para familiares, né? Eu vejo que a dependência química, ela emerge das relações familiares, né? A cura se dá nas relações familiares, mas a dependência também se dá nas relações familiares. Por isso é tão importante tratar da família, né? O indivíduo, ele não está sozinho no mundo, né? Ele tem referenciais, né? Ele tem pessoas a quem ele pode procurar, que bem ou mal dão afeto, dão carinho, são os pontos de referência, né? Então, eles também têm que ser tratados, né? Então, assim, tem os familiares que são super protetores, que reforçam, né, essa dependência, facilita a pessoa, e às vezes eles até gostam que a pessoa use drogas, sabe? Porque aí também não emerge outro tipo de problema. As famílias,
as questões são muito imbricadas, né? A gente tem que ver o que está por trás das falas, né? De como eles se relacionam, né? Então, tem tanto a superproteção como a negligência, né? A negligência, as ofensas, né? Chamar o outro de inútil, inútil é até pouco perto do que as pessoas ouvem, né? Dos familiares. Então, assim, ficar formas mais saudáveis mesmo de viver. Então, assim, e eu vejo também que tem, às vezes, uma certa forma de ser dependente de álcool, de cigarro, do celular, né? Aquele filme Bicho de Sete Cabeças, eu acho que ele retrata muito bem essa família com essa predisposição à dependência. Mostra um jovem, né, assim, experimentando a vida, assim, ele nem era um dependente químico, né? Mostra a mãe super dependente de medicamentos psiquiátricos, mostra o pai um fumante, né? E também usuário de álcool, e era o jovem que era o errado da família, sabe? Então, assim, mostrar, igual a Suzana mesmo falou, né? Assim, a nossa sociedade é muito dependente de várias coisas, né? Então, orientar, psicoeducação resolve muito, né? Assim, mostrar que não precisa ficar abstinente para começar a se tratar, que é começando a se tratar, que ele pode, né? Que ele pode ficar abstinente. Ter uma relação de confiança, você não pode ficar... É muito delicado, viu, gente? Assim, eu já atendi no consultório e no CAPS, dependentes químicos, e atendendo a família em função do dependente. Você não pode começar a atender a família paralelo ao usuário, não, porque senão o vínculo de confiança quebra, e aí você não faz nada, você não faz nem o tratamento com a família, nem com o usuário. Ele tem que estar ciente que você vai chamar um familiar, muitas vezes junto com ele, às vezes sozinho, tudo tem que ser conversado, o diálogo tem que ser aberto, transparente, franco, porque aí tudo se resolve, nada pode ser... não pode ter manipulação, sabe? E os familiares, assim, às vezes é necessário colocar limite, às vezes não, às vezes liga desesperado, assim, já tive pais que me ligaram, assim, o que eu vou fazer e tal, e aí se avalia no telefone se é realmente uma urgência, se não, né, assim, se marca, né, assim, é uma coisa delicada que exige estudo, né, e que é bom você ter esse canal aberto, que igual eu te falei, assim, falei com vocês, não dá para tratar só o dependente químico, né, ocasionalmente chama-se a família. Eu penso também, assim, mostrar para a família para não terceirizar, né, a responsabilidade da saúde física e psíquica, né, não é terceirizando, é se responsabilizando pela saúde, né, que a gente chega em algum lugar. E para finalizar, a Bruna falou desse filme, tem 2 documentários que eu acho que trazem uma discussão interessante, um que é famoso, que se chama Quebrando o Tabu, e o outro que chama Cortina de Fumaça. Tem outro também que eu já assisti, que mostra... alguns tratamentos em Portugal, na Europa, que trabalham muito na linha de redução de danos em equipes de consultório de rua, e eu procurei horrores hoje à tarde, inteirinha, para saber qual que é o nome do documentário, e não encontrei, para mostrar para vocês, assim, como que é interessante, assim, quando se propõe a tratar até no lugar que eles fazem uso. Tem uma praça, eu me lembro desse documentário, é uma praça que eles fazem muito uso de drogas ilícitas, e a equipe, né, ela tem uma espécie de casa lá perto dessa praça, sabe?
Então, para facilitar até o tratamento. E a partir desse cuidado médico, de enfermeiro, de assistente social, que eles começam o tratamento, né? Então, é isso. Se eu lembrar, depois você passa o nome para a gente. Até você começou a falar de documentário, agora até deu a ideia, né, Lara? A gente podia colocar uma seção lá no site, né? Vídeos, documentários sugeridos, né? Isso é bem legal. Sim. Sim. Eu acho que até o Kevin sabe desse, porque o Kevin é apaixonado por consultórios de rua. E eu lembro que na época, quando a gente fazia saúde pública, até o Edinaldo trouxe um site falando sobre redução de danos. E eu lembro que eles discutiram ali sobre alguns filmes documentários, então a gente pode procurar com eles também. Legal. Sim. E uma parte legal que você comentou, Artemis, que a gente quis trazer, porque todos os sites que a gente procura sobre dependência química, que a gente procura alguma informação ali no Google, os primeiros que aparecem, por exemplo, são sites que são pesados, assim, de ler. São fotografias muito pesadas, o texto bastante maçante, no sentido de, não de prezar pela qualidade de vida, mas de ser ali focando mesmo na ação da droga, né? No sintoma de usar a droga. Então, o que a gente quer trazer é ao contrário, né? A gente quer fazer um site bem harmônico, bem gostoso de ser lido, com imagens claras, nada que moralize mesmo, né? Que tenha algum tipo de julgamento. Então, isso foi bem bacana. A gente está aí, agora que tá ficando carinha, tá com uma carinha bonitinha, né, Suzana? Tá com um esqueletinho. Então, ontem a gente eu fui lá, conversei com o Michel, foi super enriquecedor. O Michel, ele tá ali, né, tá coordenando, ele é enfermeiro, né? E aí ele comentou bastante, comentou até que ele gostaria muito que os estagiários da Unifena fizessem um estágio lá de acompanhante terapêutico. Ele fala que ele gostaria muito que tivesse esse tipo de estágio, porque ele sabe que a Unifenas pode dar ali uma supervisão que tem que ser feita, né, que precisa ser feita, e que é uma questão de que eles veem muitas coisas boas ali diante do acompanhante terapêutico, né? Ele até comentou de que, por exemplo, um dependente começa a trabalhar, ganha um dinheirinho, quer comprar uma televisão. Mas ele já foi tão julgado que ele não tem ele não consegue ir até a loja fazer a compra da televisão, ele tem medo de alguém perguntar de onde vem esse dinheiro, de fazer algum julgamento. Então vai um acompanhante terapêutico até ele, né? E ajuda ele a fazer essa compra. Então olha para você ver que legal, né? Como deve ser para ele uma vitória de ter o dinheirinho dele, de estar trabalhando, de conseguir comprar uma coisa que ele tanto queria. Uhum. Então, na disciplina saúde mental, Lara, que vocês vão ter o ano que vem, né, no primeiro semestre, nossa, eu falei muito de acompanhante terapêutico, porque eu sou apaixonada com essa modalidade de atendimento, porque eu acho que ajuda demais, assim, e eu acho que é pouco explorado, tanto no SUS quanto nos consultórios particulares, sabe? E é justamente o que a gente conversou aqui sobre não retirar ele da sociedade, né? Porque você vê essas comunidades terapêuticas, acaba que ele busca abstinência e você retirando ali daquele meio que o dependente está incluso, né? Então, trabalhar com ele a partir do ambiente em que ele vive, né? Então, o acompanhante terapêutico vai auxiliar aí em diversas maneiras. Então, achei, assim, incrível. A circular pela cidade, né, assim, a passar por lugares que causam uma tentação, né, assim, bem interessante. Eu sou muito apaixonada com acompanhamento terapêutico. Tem uma psicóloga que eu até convidei para um bate-papo na disciplina. Depois eu dou para vocês o YouTube dela. Ela tem várias aulas sobre acompanhamento terapêutico, que vale a pena. Legal. Manda sim. Uhum, então é isso, meninas. Mais alguma coisa? Depois me dá o endereço de novo, a Bruna já me mandou. Porque aí eu divulgo também para os egressos da Unifenas e para os meus contatos, que eu acho que tem que divulgar, vale a pena.
né? Com certeza. Assim que a gente terminar ele, a gente quer fazer mesmo uma semana de divulgação. E a gente também vai fazer um formulário para a gente ver quem está acessando, a faixa etária, qual a opinião que teve, ou algum relato, algum depoimento que queira contribuir. Vai ter também um espaço dentro do site. Eu acho que vai ficar bem bacana e a gente quer que chegue a muitas pessoas, né? Tomara que chegue. Certinho, então. Muito obrigada, Arthur. Foi assim, foi muito. Acho que a gente vai conseguir aí tirar muita coisa. Aí, se você puder, então, eu não sei como que funciona a questão da gravação. Eu vou mandar por e-mail. Ah, tá joia. Tá? Aí a gente consegue usufruir de tudo aqui que foi conversado. Tá certo. Arthur, muito obrigada, viu? É sempre um prazer a gente conversar. A gente sempre sabe muito que eu sempre falei para todo mundo assim que eu gosto de conversar, que eu absorvo muita coisa. E toda vez que eu converso com você, eu fico prestando atenção até no jeito que você fala, porque dá para absorver muito conhecimento. Obrigada. Então, beijos e até. Tchau, gente. Beijo, muito obrigada. Tchau, beijo. Tchau.